Ela finge ser a noiva do milionário, mas não fazia ideia de que ele estava bem atrás dela. Antes de começarmos a história, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Agora, aproveite. Sophia Blake estava tendo o pior dia de sua vida. Ela derramou café na única blusa decente que tinha logo de manhã. O metrô quebrou, de novo, fazendo com que ela se atrasasse pela terceira vez naquela semana. E agora? Agora ela estava sendo humilhada publicamente no restaurante mais sofisticado de Manhattan durante o almoço de confraternização da empresa. Sério, Sophia? A voz aguda de Miranda Taylor, gerente de marketing, cortou o ar como uma navalha. Você realmente achou que podia sentar na mesa dos executivos? O salão inteiro silenciou. 40 funcionários da Harrison Industries se viraram para encarar Sophia, que havia se sentado inocentemente na primeira mesa vaga que viu. Eu não sabia que os lugares eram marcados, murmurou Sophia, sentindo o rosto queimar de vergonha. É claro que não sabia, Miranda respondeu com um riso frio. Você trabalha na recepção. Sua mesa é lá no fundo com o pessoal da limpeza e da segurança. O silêncio foi ensurdecedor. Sophia podia sentir dezenas de olhares sobre ela, alguns com pena, outros se divertindo com crueldade. Ela se levantou lentamente, pegando a bolsa barata. Na verdade, Miranda continuou, saboreando cada palavra. É até meio patético ver alguém fingindo ser o que não é. Olha essas roupas. Comprou num brechó? Risadas surgiram. Sophia sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Não ali. Não na frente de todos. Pelo menos eu não preciso humilhar os outros para me sentir importante. Respondeu, a voz trêmula, mas firme. Que adorável! Miranda aplaudiu, sarcástica. A recepcionista tem personalidade. Pena que personalidade não paga aluguel, né? Ouvi dizer que você divide um apartamento minúsculo com 2 pessoas. Deve ser aconchegante. A humilhação se tornava insuportável. Sophia olhou ao redor, procurando uma saída. E então seus olhos encontraram o homem mais bonito que já vira na vida. Ele estava sozinho numa mesa de canto, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Cabelos castanho escuros, olhos verdes penetrantes e uma expressão que misturava raiva e curiosidade. E então, num momento de puro desespero ou loucura, Sophia fez algo que mudaria sua vida para sempre. Ela caminhou até ele. Desculpa o atraso, amor, disse alto o bastante para todos ouvirem, inclinando-se para beijar o rosto dele. O trânsito estava impossível. O homem a olhou com total surpresa, mas Sophia continuou, sentando-se ao lado dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não vai acreditar no que aconteceu, disse pegando a mão dele sobre a mesa. A Miranda aqui da empresa estava me explicando sobre a hierarquia corporativa. Aparentemente, eu deveria saber meu lugar. Ela se virou para Miranda, que agora estava muda. Miranda, esse é meu noivo, Jake Harrison. O nome escapou antes mesmo que ela pudesse pensar. Harrison, como em Harrison Industries, o sobrenome estampado nas paredes da empresa. Seu noivo? Miranda gaguejou. Aham, Sophia respondeu com um sorriso doce. O Jake é dono da Harrison Industries. Você conhece a empresa, né? Afinal, trabalha lá. O silêncio foi total. Sophia podia ouvir as próprias batidas do coração. Esperava que o homem desmentisse tudo, que risse na cara dela. Mas, em vez disso, ele apertou suavemente a mão dela. Prazer em conhecê-la, Miranda, disse com uma voz grave e irresistivelmente charmosa. A Sophia já me falou de você. Sophia quase desmaiou. Ela falou de mim? Miranda parecia engasgada. Sobre como você a trata no trabalho, Jake continuou, a voz calma, mas afiada. Muito interessante, por sinal. A tensão na mesa era palpável. Miranda empalideceu instantaneamente. Senhor Harrison, eu não sabia. Ninguém sabia que vocês dois estavam noivos? Jake completou, levantando a mão de Sophia e beijando-lhe os dedos.
Preferimos manter nossa vida pessoal em sigilo. Até agora. Ele se virou para Sofia e ela viu algo perigoso e divertido em seus olhos verdes. Não é mesmo, querida? Sofia apenas assentiu, completamente hipnotizada. Havia algo magnético nele. Uma confiança natural que fazia com que ela quisesse acreditar na própria mentira. Bem, Jake se levantou, ajudando Sofia a fazer o mesmo. Acho que terminamos por aqui. Sofia, pode pegar suas coisas. Você não vai mais precisar voltar para o escritório. Eu não vou mais trabalhar na Harrison Industries? Ela perguntou confusa. Não como recepcionista. Ele respondeu com um sorriso. A gente conversa no carro. Enquanto deixavam o restaurante, Sofia ouvia os sussurros explodindo às suas costas. Miranda parecia à beira de um colapso nervoso. Dentro do elevador, sozinha com ele, Sofia finalmente teve coragem de falar. ChatGPT Said. Você é mesmo Jake Harrison? Ele riu, um som rico e genuíno. Sou. E você é Sofia Blake, certo? E eu acabei de inventar que estamos noivos. Ela percebeu o que ele disse, encostado na parede do elevador. Pergunta interessante, por que Sofia sentiu o rosto esquentar de novo? Porque ela estava se humilhando e ele a viu sentada ali, parecendo importante. Não imaginei que você fosse realmente. Ela hesitou. A dona da empresa onde trabalha. Trabalhava. Ela corrigiu. Tenho certeza de que vou ser demitida até o fim do dia. Na verdade, Jake disse quando as portas do elevador se abriram. Você acabou de me dar a solução para um problema muito grande. Que problema? Ele a guiou para fora do prédio, onde um motorista esperava ao lado de um Mercedes preto brilhante. Minha família me pressiona para casar há anos. Amanhã é o aniversário de 80 anos do meu avô e eu prometi levar minha noiva. Sofia parou de andar. Você não tem noiva? Não até 5 minutos atrás. Ele sorriu. Sofia Blake, você gostaria de ser minha noiva por um fim de semana? Ela o encarou, tentando processar toda aquela loucura. Isso é insano, completamente. Concordo, mas pensa bem. Você não volta para aquele emprego onde te humilham. Eu resolvo o problema da minha família e talvez a gente descubra o que mais pode sair dessa mentira maluca. Sofia olhou para ele, depois para o carro de luxo e voltou a olhar para Jake Harrison, que era perigosamente charmoso, obviamente rico, e oferecia uma fuga da vida medíocre dela, mesmo que só por um fim de semana. Por onde começamos? Ela perguntou. Por aqui, ele respondeu, abrindo a porta do carro para ela. Sofia respirou fundo e entrou no carro, sem saber que estava prestes a descobrir que as melhores coisas da vida começam com as mentiras mais absurdas. O Mercedes deslizou pelo trânsito de Manhattan como um sonho, e Sofia não conseguiu evitar passar os dedos pelo couro macio dos bancos. Ela nunca tinha entrado em um carro tão caro, na verdade. Nunca tinha visto um de perto assim. Nervosa? Jake perguntou, olhando para ela do banco do motorista. Ele dispensou o motorista, dizendo que preferia dirigir quando precisava pensar. Assustada, Sofia admitiu. Sinceramente, acabei de mentir para toda a sua empresa e de alguma forma me noivei de mentira com um bilionário. Como alguém se prepara para isso? Jake riu e o som causou um inesperado arrepio no peito dela. Tecnicamente, eu valho uns 800 milhões. Ainda estou trabalhando no primeiro bilhão. Ah, nesse caso, estou completamente tranquila. Sofia rebateu sarcasticamente, cobrindo a boca na mesma hora. Desculpa, não quis ser rude com meu noivo de mentira. Não comece a se controlar agora, Jake disse, virando na Quinta Avenida. Sua honestidade é refrescante. A maioria das pessoas só me diz o que acha que eu quero ouvir. Sofia observava o perfil dele enquanto dirigia. Mandíbula forte, olhos verdes incríveis focados na estrada e uma naturalidade que parecia mais verdadeira do que ensaiada. Então, para onde exatamente estamos indo? Acho que devo avisar meus colegas de apartamento que não vou voltar hoje à noite, ou devo? Na verdade, não sei as regras do noivado de mentira. Meu apartamento.
Jake respondeu. Precisamos acertar nossa história antes do jantar de família amanhã. E relaxa, tenho 3/4 de hóspedes. Você pode escolher. Jantar de família, Sofia repetiu devagar, com seu avô, que vai fazer 80 anos. Isso, e meus pais, 2 irmãos, várias tias, tios e primos. Cerca de 30 pessoas no total. Sofia sentiu o estômago apertar. 30 pessoas? Jake, eu sou recepcionista. Faço jantar de macarrão com queijo com minhas colegas de apartamento. Não sei como agir perto de gente rica. Vai dar tudo certo, ele disse confiante. Só seja você mesma. Ser eu mesma me custou uma humilhação pública no almoço hoje, ela resmungou. Jake entrou em uma garagem subterrânea sob um arranha-céu reluzente. Não foi insegurança da Miranda que te humilhou hoje. Tem diferença. No elevador privativo, subindo para o apartamento, Sofia tentava processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Naquela manhã, ela estava preocupada com o aluguel, e agora estava prestes a ver como vive a outra metade da cidade. O elevador abriu direto no apartamento de Jake, e o fôlego de Sofia faltou. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Central Park, e o espaço era decorado em tons quentes de cinza e azul, com detalhes em dourado, sofisticado, mas acolhedor, moderno, mas nada frio. Isso é incrível, ela sussurrou, caminhando até a janela. Obrigado, eu mesmo desenhei a maior parte. Jake afrouxou a gravata, e Sofia percebeu como o gesto simples o deixava mais acessível. Posso te trazer algo para beber? Café, vinho, algo mais forte? Café seria ótimo. Acho que vou precisar de toda a cafeína possível. Enquanto Jake se movia pela cozinha com uma surpreendente naturalidade, Sofia explorava a sala de estar. As estantes estavam cheias, desde livros de negócios até clássicos, e o que parecia ser coletâneas de poesia. Um violão descansava em um canto, usado mas bem cuidado. Você toca? Ela perguntou quando ele voltou com 2 canecas fumegantes. Mal, mas com entusiasmo. Ele respondeu com um sorriso. Isso enlouquece meus vizinhos, mas a vantagem de ser o dono do prédio é que eu sou os vizinhos. Sofia riu mesmo nervosa. Eu canto no chuveiro, ela confessou. Minhas colegas de quarto ameaçaram me gravar e postar online. Eu gostaria de ouvir isso algum dia. O comentário pairou no ar entre os dois, e Sofia sentiu o rosto esquentar. Havia algo no jeito como ele a olhava que fazia com que ela esquecesse que aquilo tudo era apenas encenação. Jake pigarreou e sentou-se à sua frente no sofá. Então, é melhor a gente decidir a nossa história. Há quanto tempo estamos juntos? Como nos conhecemos? Quando foi que eu pedi você em casamento? Certo, disse Sofia, aliviada pela mudança de assunto. Quanto tempo um relacionamento costuma durar antes do noivado? No meu mundo, às vezes, 5 minutos depois de assinar o contrato pré-nupcial. Isso é deprimente. É prático, ela deu de ombros, mas nada romântico. Vamos dizer que estamos juntos há 8 meses. Tempo suficiente para ser sério, mas não tanto para que as pessoas estranhem nunca terem ouvido falar de você. Sofia assentiu, pegando o celular para fazer anotações. 8 meses. Como nos conhecemos? Jake ficou em silêncio por um instante, olhando a cidade lá fora. E se a gente se conheceu numa livraria? Você estava tentando pegar o mesmo livro que eu. Que livro? Algo romântico, mas não óbvio. Talvez Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Sofia quase se engasgou com o café. Você conhece esse livro? Leio de tudo, Jake disse, simplesmente. Tudo bem por você? É perfeito, ela respondeu, surpresa com o quanto aquilo pareceu verdadeiro. E quando eu te pedi em casamento? No último fim de semana. Um lugar privado, pessoal. Nada espalhafatoso. Onde? Jake a olhou com atenção. Onde você gostaria de ser pedida em casamento? A pergunta a pegou de surpresa. Eu não sei,
Em algum lugar que tivesse significado para os dois. Nada de restaurante, estádio ou plateia. A livraria onde nos conhecemos, Jake disse de repente. Eu te levei de volta para a mesma estante e pedi você em casamento com o livro que nos uniu. Sofia sentiu o coração dar um salto estranho no peito. Isso é realmente romântico. Acha que consegue sustentar essa história? Sim, ela respondeu suavemente. Acho que consigo. Eles passaram a próxima hora construindo o romance falso, e Sofia ficou impressionada com a facilidade de conversar com Jake. Ele ouvia suas ideias, complementava e, de alguma forma, fazia com que a história parecesse real, até para ela. Mais uma coisa, Jake disse quando o sol começou a se pôr pelas janelas. Minha família vai perguntar sobre o trabalho. O que você quer fazer? Como assim? Quero dizer, você não vai voltar para Harrison Industries como recepcionista. Isso acabou hoje, então... O que você realmente quer fazer da sua vida? Sofia o encarou. Em 26 anos, ninguém jamais tinha feito essa pergunta de forma tão direta. Eu estudei jornalismo na faculdade. Queria escrever, mas o mercado é competitivo demais e eu precisava pagar as contas. Que tipo de escrita? Histórias humanas, gente de verdade, vidas reais, nada de fofoca de celebridade ou jogo político. Só histórias que importam para as pessoas comuns. Jake assentiu lentamente. Eu conheço alguém no New York Tribune. Eles estão sempre procurando freelancers com uma visão nova. Jake, você não precisa... Não é caridade, ele a interrompeu. É o que noivos fazem um pelo outro, mesmo os de mentira. Como se tivesse sido ensaiado, o celular de Jake vibrou. Ele olhou a tela e sua expressão mudou. Tudo bem? Sofia perguntou. Mensagem da minha mãe. Parece que certas notícias se espalham rápido. Ela está empolgada para conhecer a mulher que conquistou o coração do filho. Ele a olhou com um misto de diversão e algo que parecia pânico. Ela quer almoçar amanhã, antes da festa. Só um almoço com minha mãe, minha irmã e 2 primas. Elas querem te conhecer direitinho. Sofia sentiu o sangue sumir do rosto. Isso parece um interrogatório. É exatamente isso, Jake confirmou. Está pronta? Sofia olhou em volta do apartamento luxuoso. Pensou na risada cruel de Miranda, no quarto minúsculo que dividia com outras pessoas e naquele emprego sem futuro. Então, olhou para Jake, que a observava com aqueles olhos verdes intensos. Tô dentro, ela disse, mas vou precisar de um curso intensivo em como ser o seu tipo. Jake se levantou e estendeu a mão para ela. Sophia Blake, você já é o meu tipo. Só ainda não percebeu. Enquanto ele a guiava em direção aos quartos de hóspedes, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que, em algum ponto entre o restaurante e aquele momento, o noivado de mentira estava começando a parecer perigosamente real. Às 7 da manhã, Sofia estava em frente ao espelho do banheiro de Jake, tentando domar seus cachos indomáveis com produtos emprestados que provavelmente custavam mais que todo o seu orçamento mensal de supermercado. Mal tinha dormido, sua mente não parava, cheia de possibilidades do que poderia dar errado naquele dia. Ela sussurrou para seu reflexo, quase como uma prece. Você consegue fazer isso. Era só um almoço com a mãe dele, a irmã e 2 primos, provavelmente todos formados em escolas particulares, com fundos de confiança para a vida toda. De repente, um toque suave na porta interrompeu sua conversa motivacional interna. Sofia, trouxe café e achei que poderíamos falar sobre a estratégia. A voz do Jake soou do outro lado. Ela abriu a porta e o encontrou segurando 2 canecas fumegantes, já vestido com jeans escuros e um suéter azul marinho que fazia os olhos dele parecerem ainda mais verdes, quase impossíveis de acreditar. Ele parecia elegante, sem esforço, enquanto ela se sentia como uma criança vestindo roupas grandes demais, naquela roupa que haviam comprado às pressas na noite anterior. Você está linda, ele disse, simples, e a sinceridade na voz fez seu estômago se contorcer.
Pareço aterrorizada, ela respondeu, aceitando o café com gratidão. Também, mas linda e aterrorizada. Eles se acomodaram no sofá dele. Sofia percebeu que ele parecia mais relaxado naquela manhã. Qual é o plano? Devo praticar a reverência? Aprender como segurar uma xícara de chá direito? Minha família não é da realeza. Jake riu. Minha mãe às vezes age como se fosse. Apenas seja você mesma, Sofia. É você quem eu supostamente me apaixonei. Ela deu um gole no café e pensou. A mulher que discute com músicos no metrô, que janta cereal, que se levantou e lutou por si mesma ontem, que tem sonhos maiores que as circunstâncias atuais, que não tem medo de arriscar. A voz de Jake ficou séria. Essa mulher é incrível. O rosto de Sofia esquentou. Você é bom nesse negócio de namorado falso. Talvez eu só seja bom em ver o que realmente está lá. A frase pairou entre eles, carregada de algo que parecia muito longe de ser falso. Sofia pigarreou. Então me fale da sua família. O que devo esperar? Jake passou a mão pelo cabelo. Minha mãe, Catherine, é intensa. Ela quer o melhor, mas está planejando meu casamento desde que eu tinha 5 anos. Minha irmã Emma é legal, na verdade. Cirurgiã pediátrica, não liga muito para coisas sociais. Meus primos? Bem, segura firme para Madison e Ashley. Elas são legais, mas vivem para o drama e fofocas. Maravilhoso, murmurou Sofia. E eles vão perceber que eu não sou. Você sabe, do seu mundo. Ótimo, disse Jake com firmeza. Meu mundo precisa de mais pessoas como você. 1 hora depois, chegaram ao Le Bernardin. O coração de Sofia disparou ao ver as mulheres elegantes já sentadas em uma mesa no canto. Mesmo de longe, ela sabia que aquelas pessoas pertenciam àquele lugar de um jeito que ela jamais conseguiria. Respire, murmurou Jake, a mão quente no pequeno da sua coluna. Lembre-se, você é quem eu escolhi. Catherine Harrison era deslumbrante naquele jeito atemporal que vinha de jeans bons e cuidados de pele melhores ainda. O sorriso dela era caloroso, mas havia algo de obsessivo enquanto se aproximavam. Jake, querido. Ela se levantou para beijar a bochecha dele e logo se voltou para Sofia, com uma curiosidade óbvia. E você deve ser a famosa Sofia, Mrs. Harrison. Que prazer conhecê-la. Sofia tentou que a voz soasse mais firme do que sentia. Prazer em conhecê-la, Catherine. Por favor, vamos ser família. Catherine disse como se aquilo fosse um fato inquestionável. Emma, a irmã de Jake, era mais fácil de ler, profissional, direta, com olhos gentis atrás de óculos estilosos. Parabéns, disse ela simplesmente. Jake está irritantemente feliz ultimamente. Agora sei o porquê. Os primos Madison e Ashley eram exatamente o que Sofia esperava. Impecáveis, perfeitamente arrumadas e prontas para dissecar cada detalhe da sua vida. Então, Sofia, Madison começou depois que haviam feito o pedido, Jake disse que você trabalha com jornalismo. Que emocionante! Onde você estudou? Na Universidade Estadual? Sofia respondeu honestamente. Estudei jornalismo e literatura inglesa. Que prático! Ashley comentou com um sorriso que não alcançava os olhos. E para qual publicação você trabalha? Esse era o momento que Sofia mais temia. Na verdade, estou em transição entre cargos. Tenho feito trabalhos freelancer enquanto procuro a oportunidade certa. Não era exatamente mentira, graças ao contato de Jake na Tribune. Freelancer, Madison repetiu, pensativa. Que moderno. E como vocês se conheceram? Jake é tão misterioso sobre sua vida amorosa. Sofia olhou para Jake, que acenou encorajadoramente. Na livraria, na verdade, alcançamos o mesmo livro. Que romântico. Catherine bateu palmas com entusiasmo. Qual livro? Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, Sofia disse, prendendo a respiração. Ah, eu adoro esse livro. Emma falou com entusiasmo genuíno. Como Taylor Jenkins Reid escreve sobre amor e ambição, é brilhante. Exatamente o que pensamos, disse Jake segurando a mão de Sofia. Acabamos falando sobre isso por horas, tomando café até o pedido de casamento. Ashley se inclinou para a frente, ansiosa. Estamos morrendo para ouvir.
Sofia sentiu o polegar dele acariciar seus nós dos dedos, um gesto pequeno que, de algum jeito, a acalmou. Ele me levou de volta à mesma livraria, ela falou baixinho, naquela mesma sessão onde nos conhecemos. Ele tinha o livro comigo e quando eu o abri... Ela olhou para Jake e por um instante a história pareceu tão real que quase acreditou nela mesma. O anel estava entre as páginas. Meu Deus! Catherine apertou a mão no peito. Jake, isso é a coisa mais romântica. Você já fez isso antes. A Sofia desperta o melhor em mim, ele disse, e algo na voz dele fez o coração de Sofia acelerar. O almoço seguiu de forma mais tranquila depois disso. Catherine perguntou sobre os planos de casamento. Eles desviaram com a história de que queriam algo pequeno e íntimo. Emma começou a contar histórias da infância de Jake. Aparentemente ele já construía negócios desde os 12 anos. E os primos foram aos poucos se abrindo ao perceberem que Sofia não estava tentando impressionar ninguém. Eu preciso perguntar, disse Emma enquanto esperavam a sobremesa. O que você mais ama no meu irmão, além do óbvio? Ela fez um gesto com a cabeça em direção a Jake, com um sorriso malicioso. Sofia sentiu todos os olhares sobre ela. Aquilo não estava no roteiro. Ela olhou para Jake pensando nas últimas 24 horas, na gentileza dele, na inteligência, na forma como ele ouvia seus sonhos sem julgamentos. Ele enxerga as pessoas, ela disse finalmente. Enxerga de verdade. Não o que elas podem fazer por ele, nem o que ele pode ganhar com isso. Ele vê quem elas realmente são. Isso é raro. A mesa ficou em silêncio. Os olhos de Catherine estavam brilhando, de emoção, talvez, e até Madison parecia comovida. Agora entendo por que você se apaixonou por ela, Jake, disse Catherine por fim, com um sorriso suave. Na saída do restaurante, enquanto todos se despediam, Catherine puxou Sofia de lado. Eu sei que esse mundo pode ser avassalador, disse baixinho, mas você faz bem a ele. Dá para ver nos olhos dele quando olha para você. Obrigada, Sofia conseguiu dizer, sentindo a culpa do fingimento pesar no peito, mas ao mesmo tempo tocada pela gentileza daquela mulher. No carro, depois, Jake estava estranhamente silencioso. Acho que deu certo, Sofia arriscou. Sua família é adorável. Sua mãe vai ficar decepcionada quando terminarmos em alguns meses. Jake lançou um olhar para ela, carregado de algo que ela não soube decifrar. Decepcionada. A história do anel foi inspirada, aliás, bem convincente. Sofia, Jake disse de repente, puxando o carro para o acostamento. O que foi? Aquilo que você disse lá sobre eu enxergar as pessoas. É verdade? É, ela disse. Simplesmente, você enxerga. E você? Ele perguntou, a voz suave. Você me vê? Não só o dinheiro ou a empresa. Vê a mim? Você tem ideia de como isso é raro? Eles estavam sentados no carro em plena rua movimentada de Manhattan, mas de repente parecia que o mundo inteiro havia sumido ao redor deles. Sofia sentiu o ar entre os dois mudar, carregado de algo elétrico, perigoso. Jake, ela sussurrou, sem saber se era um aviso ou um convite. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. Isso está ficando complicado. É, ela respirou. Está. Por um momento, Sofia achou que ele fosse beijá-la. Por um momento, ela desejou que ele o fizesse. Mas então, um táxi buzinou atrás deles, quebrando o encanto. Jake recuou a mão e voltou a dirigir, como se nada tivesse acontecido. Melhor voltarmos. A noite promete. Enquanto atravessavam a cidade, Sofia olhou pela janela, tentando ignorar o fato de que, em algum lugar entre a história da livraria e sua resposta sobre o que amava nele, aquele relacionamento falso começava a parecer assustadoramente real. A propriedade da família Harrison nos Hamptons não era nada do que Sofia havia imaginado. Esperava algo frio, imponente, colunas de mármore e grandeza intimidadora. Em vez disso, a casa espaçosa transbordava aconchego,
com paredes cobertas de era, jardineiras floridas e uma daquelas varandas que pareciam ter saído de uma revista de verões perfeitos. Seu avô tem bom gosto, murmurou Sofia, enquanto o BMW de Jake avançava pelo caminho de cascalho entre jardins impecáveis e uma verdadeira tropa de garçons e decoradores preparando a celebração da noite. Espera até conhecê-lo, disse Jake, com uma mistura de carinho e nervosismo na voz. Ele vai te adorar, talvez até demais. Sofia alisou o vestido azul marinho que eles haviam escolhido juntos naquela manhã. Elegante sem ser chamativo, caro sem parecer ostentação. Jake insistiu em comprar para ela, junto com sapatos que finalmente serviam e um colar delicado de pérolas, que fazia Sofia se sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Lembra? Disse Jake ao estacionar. Estamos juntos há 8 meses. Somos loucos um pelo outro, mas sem exageros. E se perguntarem do casamento, estamos só começando a planejar, certo? Sofia assentiu, mas segurou o braço dele quando ele foi abrir a porta. Jake, e se eu estragar tudo? E se perceberem que eu não pertenço a esse mundo? Jake virou-se completamente para ela, os olhos verdes, cheios de seriedade. Sofia, você pertence a qualquer lugar que escolher estar. Essas pessoas não são melhores que você. São só diferentes. E, para ser sincero, a maioria delas é mais sem graça que papel em branco. Você vai ser a pessoa mais interessante dessa festa. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se escancarou e um homem mais velho, elegante, com cabelos prateados e os mesmos olhos de Jake, desceu os degraus com uma energia surpreendente para alguém comemorando 80 anos. Olha só, meu garoto, ele exclamou, a voz com um leve sotaque irlandês que carregava tradições antigas e dinheiro mais antigo ainda. E esta deve ser a jovem que finalmente domou o selvagem herdeiro Harrison, Jake disse, saindo do carro e vindo ajudá-la a descer. Sofia, este é Patrick Harrison, o homem que construiu o império que estou tentando não destruir. Patrick Harrison era exatamente o que Sofia esperava de uma figura de avô. Olhos calorosos, linhas de riso e um abraço imediato que cheirava a perfume caro e hortelã-pimenta. Sofia, minha querida, você é ainda mais bonita do que Jake descreveu, e ele foi bastante poético, o que é dizer muito para um garoto que antes só se comunicava com grunhidos e códigos de computador. É uma honra conhecê-lo, Sr. Harrison, disse Sofia, imediatamente encantada com sua simpatia calorosa. Patrick, por favor, agora somos família? Ele estendeu o braço com uma galanteria antiga. Venha, deixe-me apresentar você a todos antes que eles desçam, como abutres. Um aviso justo, essa família ama a fofoca quase tanto quanto ama dinheiro. Enquanto caminhavam para a casa, Patrick os envolvia com histórias sobre os parentes que encontrariam ali, tio Robert, que fez fortuna no petróleo, e nunca deixava ninguém esquecer disso. Tia Vivian, que colecionava maridos como algumas pessoas colecionam selos, atualmente no marido número 4, e vários primos que iam do genuinamente doce ao levemente assustador. A chave, sussurrou Patrick conspiratoriamente para Sofia, é lembrar que, por trás das roupas de grife e sotaques afetados, eles são apenas pessoas muito ricas e ocasionalmente irritantes, mas pessoas, afinal. Por dentro, a casa era tão acolhedora quanto por fora. Pisos de madeira polidos por gerações da família Harrison, fotos cobrindo cada superfície disponível e móveis confortáveis que pareciam caros, mas pareciam lar. A sala principal estava pronta para a festa, com mesas redondas cobertas de linho creme e arranjos de rosas brancas e mosquitinhos. Jake! Uma voz feminina chamou do outro lado da sala, e Sofia virou-se para ver uma mulher alta e elegante na casa dos 50 anos, se aproximando com os braços abertos. Essa tinha que ser Patrícia, tia de Jake e filha de Patrick, que, segundo Catherine, havia se auto-intitulado a coordenadora social não oficial da família. Tia Patrícia, Jake disse calorosamente, aceitando o abraço dela. Lembra que te falei da Sofia? Claro, a famosa noiva.
O sorriso de Patrícia era caloroso, mas avaliador, enquanto olhava Sofia dos pés à cabeça. Minha querida, você está absolutamente encantadora, e esse vestido é divino. Onde comprou? Bergdorf's, Sofia respondeu, grata pela experiência de Jake nas compras, sem mencionar que era sua primeira vez na loja icônica ou que Jake havia pago tudo silenciosamente enquanto ela se distraía com uma vitrine de bolsas que custavam mais que seu aluguel anual. Excelente gosto, aprovou Patrícia. Jake, você foi muito bem. Ela não tem nada a ver com aquela terrível Victoria que você trouxe no Natal há 2 anos. A mão de Jake apertou quase imperceptivelmente a cintura de Sofia. Victoria e eu nunca fomos sérios, graças a Deus. Patrícia riu. Aquela garota tinha a personalidade de uma almofada decorativa, bonita, cara e totalmente inútil. Ela então voltou-se para Sofia. Agora me diga, querida, o que você faz? Jake mencionou o jornalismo. Era a pergunta que Sofia temia o dia todo. Na verdade, estou entre empregos no momento, ela disse cuidadosamente. Tenho feito alguns trabalhos freelancers enquanto busco a oportunidade certa. Jake tem sido incrivelmente apoiador dos meus objetivos profissionais. Que moderno, disse Patrícia, embora seu tom sugerisse dúvida se moderno era algo bom. E como seus pais reagiram ao noivado? Devem estar radiantes. Sofia sentiu o estômago apertar. Ela não havia falado sobre sua família e agora estava presa. Meus pais faleceram há alguns anos, disse baixinho, o que era verdade. Foi um acidente de carro. Agora sou só eu. A expressão de Patrícia mudou imediatamente com sinceridade. Oh, minha querida, sinto muito. Que descuido meu presumir. Está tudo bem, disse Sofia rapidamente. Jake tem sido maravilhoso. Ele diz que estou ganhando uma família inteira. Patrick, que ouvia silenciosamente, alcançou a mão dela e apertou com firmeza. De fato, minha querida, uma vez Harrison, nunca está sozinha. O calor na voz dele fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas inesperadas. Ela havia se concentrado tanto em interpretar um papel que esqueceu o quanto sentia falta de ter uma família para pertencer. Agora então, disse Patrick com firmeza, percebendo sua emoção. Vamos pegar algo para beber antes que o verdadeiro circo comece. Jake, seu primo Marcus veio de Londres especialmente para conhecer Sofia. Aparentemente, ele está convencido de que ela é boa demais para você. Marcus sempre foi o inteligente da família. Jake sorriu, apertando o protetor à cintura de Sofia. À medida que a tarde avançava, Sofia se viu envolvida no caos caloroso da celebração da família Harrison. Conheceu os pais de Jake, Thomas e Catherine, exatamente tão elegantes e intimidantes quanto esperava, mas surpreendentemente acessíveis. Thomas a entretinha com histórias embaraçosas das aventuras empresariais de Jake na infância, enquanto Catherine cuidava para que ela nunca ficasse sem uma bebida ou uma conversa interessante. Os primos eram variados, alguns amigáveis e curiosos, outros claramente se perguntando o que Jake via numa garota que não era do mundo deles. Mas Sofia foi relaxando à medida que a noite avançava, ajudada pelo fato de que Jake nunca a deixava sozinha e parecia genuinamente orgulhoso de apresentá-la a todos. Você está indo muito bem, murmurou ele em seu ouvido durante uma pausa nas apresentações. Minha avó teria adorado você. Ela teria. Ela se foi há 5 anos, mas sempre dizia que a mulher certa para ele seria alguém que o fizesse rir e o mantivesse humilde. Ele olhou para ela com uma expressão que fez seu coração disparar. Ela teria razão. Antes que Sofia pudesse responder, um tumulto perto da porta da frente anunciou a chegada do último grupo de convidados. A expressão de Jake mudou sutilmente. E Sofia seguiu seu olhar até ver uma mulher deslumbrante na casa dos 30 anos, entrando no ambiente como se fosse dona daquele lugar. A mulher era tudo o que Sofia não era. Alta, esguia, com uma beleza loira natural que parecia ter saído das capas de revista. O vestido dela provavelmente custava mais que o carro de Sofia, e ela atravessava a sala com a confiança de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. Quem é ela? Sofia perguntou, embora um sentimento ruim lhe dissesse que já sabia. Victoria Sterling, Jake respondeu baixo.
Namoramos por uns 6 meses. Terminamos no ano passado. Não fazia ideia que a Patrícia a convidou. Os olhos de Victoria encontraram Jake do outro lado da sala, e seu sorriso era ao mesmo tempo brilhante e predatório. Ela começou a se aproximar deles, parando para cumprimentar com beijinhos no rosto vários parentes e aceitar elogios sobre sua aparência. Jake, querido, ela murmurou, ao finalmente alcançá-los, ignorando totalmente a presença de Sofia. Você está maravilhoso. O sucesso combina com você. A voz de Jake foi educada, mas fria. Não esperava te ver aqui. Patrícia insistiu que eu viesse, disse ela. Você tinha algumas novidades para compartilhar. Os olhos de Victoria finalmente pousaram em Sofia, e o sorriso dela ficou afiado como uma navalha. Você deve ser a noiva de quem tanto ouvi falar, Sofia Blake. Sofia estendeu a mão, forçando um sorriso igual ao de Victoria. Prazer em conhecê-la. O aperto de mão de Victoria foi breve e desdenhoso. Que encantador! E o que você faz, Sofia? Sou jornalista, respondeu Sofia, erguendo o queixo com um leve orgulho. Que interessante, disse Victoria com um tom que dizia exatamente o contrário. Reportagens locais, matérias de estilo de vida? Histórias humanas, pessoas reais, vidas reais, Sofia respondeu firme. Sofia sentiu a mão de Jake se apoiar firme na pequena curva de suas costas, dando-lhe segurança. Que nobre! Victoria riu, provocando. Jake sempre gostou das que estão meio perdidas. O insulto atingiu seu alvo e Sofia sentiu as bochechas queimarem. Antes que pudesse responder, Jake deu um passo à frente, sua voz cortando o murmúrio da festa. Na verdade, o trabalho da Sofia é muito mais importante do que qualquer coisa que o resto de nós faça, disse ele com um tom mortalmente calmo. Ela conta histórias que importam, sobre pessoas que importam. É revigorante estar com alguém que se importa com mais do que apenas colunas sociais e bailes de caridade. O sorriso perfeito de Victoria vacilou por um instante. Claro, que maravilhoso para vocês dois. Patrick surgiu ao lado de Sofia, como se fosse chamado por algum sinal invisível. Victoria, querida, você está linda como sempre. Confio que seu pai está bem? Muito bem, obrigada, Patrick. Ele manda lembranças. Excelente. Acredito que o jantar está prestes a ser servido. Jake, você poderia acompanhar sua bela noiva até a sala de jantar? Tenho alguns assuntos para tratar com Victoria sobre a mais recente aquisição do pai dela. Enquanto se afastavam, Sofia sentiu os olhos de Victoria cravados em suas costas. Isso foi constrangedor, murmurou para Jake. Ela sempre foi possessiva. Ele suspirou baixinho. Mesmo depois que terminamos, age como se tivesse algum direito sobre mim. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Tudo bem, disse Sofia, embora o comentário de Victoria sobre as perdidas tivesse cutucado uma ferida que doía mais do que queria admitir. A sala de jantar estava posta com uma elegância formal que Sofia só tinha visto em filmes. Taças de cristal, talheres de prata, porcelanas que provavelmente valiam mais do que seu salário mensal. Ela se viu sentada entre Jake e seu primo Marcus, um homem charmoso na casa dos 30, que logo começou a contar uma história sobre sua última expedição arqueológica no Egito. Lá estava eu, começou Marcus, ajoelhado na areia, convencido de que tinha encontrado a tumba de um faraó menor, quando meu guia local me informa calmamente que, na verdade, descobri uma fossa séptica dos anos 70. Sofia riu genuinamente, encantada com o humor autodepreciativo dele. Por favor, me diga que você só percebeu isso depois de chamar a imprensa. Ah, eu chamei a imprensa sim. Marcos sorriu. O jornal fez uma bela matéria sobre a minha descoberta revolucionária da antiga tubulação egípcia. Marcos nunca deixou que os fatos atrapalhassem uma boa história. Jake comentou com um tom seco, mas carinhoso. Conforme a noite avançava, Sofia percebeu que estava gostando da festa. A família Harrison, apesar de toda a riqueza e privilégio, era genuinamente calorosa e parecia aceitá-la sem reservas. Patrick dominava a mesa com histórias sobre a construção de seu império empresarial. Catherine compartilhava histórias embaraçosas da infância de Jake, e até o tio intimidador, Robert,
revelou um senso de humor afiado. A única nuvem escura era Victoria, que parecia determinada a fazer insinuações sutis sempre que podia. Ela mencionava os relacionamentos anteriores de Jake, falava sobre eventos sociais que Sofia obviamente não tinha ido e, em geral, tentava fazê-la sentir como uma estranha. Mas se Victoria achava que conseguiria intimidar Sofia a recuar, estava muito enganada. ChatGPT Said. Ela subestimou sua oponente. Sofia havia crescido na luta, trabalhou em 3, às vezes 4 empregos para pagar a faculdade e conquistou cada oportunidade com esforço. Comparada aos desafios que já enfrentou, uma socialite mimada com sede de vingança não era absolutamente nada. Então, Sofia, disse Victoria durante uma pausa na conversa, sua voz alta o bastante para atrair a atenção das mesas ao redor. O Jake nos contou que você é de... De onde mesmo? Queens, respondeu Sofia com calma, saboreando um gole do vinho excelente que Patrick havia escolhido para o jantar. Que autêntico! Victoria sorriu, com um brilho venenoso nos olhos. Imagino que deve ser um grande desafio se adaptar ao mundo do Jake. Todos esses jantares de caridade, reuniões de diretoria... Nem todo mundo consegue acompanhar esse estilo de vida. A insinuação era clara. Sofia não pertencia àquele lugar. E nunca pertenceria. Ao redor da mesa, as conversas cessaram. Todos sentiam a tensão crescente no ar. Sofia pousou sua taça de vinho e olhou diretamente para Victoria. Você está absolutamente certa, disse com clareza. Eu não estou acostumada com jantares de gala e reuniões cheias de palavras bonitas. De onde eu venho, a gente trabalha para conquistar o que tem. A gente se preocupa em pagar o aluguel, colocar comida na mesa, não em decidir qual vestido de grife usar no próximo evento exclusivo. O silêncio agora era total. O rosto de Victoria empalideceu e sua compostura perfeita começou a desmoronar. Mas sabe o que eu aprendi desde que estou com o Jake? Continuou Sofia, com a voz firme. Que classe de verdade não tem nada a ver com dinheiro ou sobrenome. Classe de verdade é como você trata quem não pode te oferecer nada. É gentileza, generosidade. É deixar o mundo um pouco melhor, em vez de apenas parecer melhor na foto. Ela olhou em volta da mesa, encontrando o olhar dos familiares de Jake. Todos aqui hoje me receberam com tanto carinho, mesmo sabendo que eu não venho do mesmo mundo de vocês. E isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre o tipo de pessoas que os Harrison são. Por fim, ela voltou o olhar para Victoria. Então sim, você tem razão. Eu não sou acostumada com essa vida, mas estou aprendendo e descobri que não é sobre status, é sobre as pessoas. E eu tenho orgulho de estar entrando para essa família. O silêncio se estendeu por mais um segundo, até que Patrick começou a aplaudir devagar. Os outros seguiram um por um, até que o salão inteiro explodia em palmas. Victoria parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Muito bem dito, minha querida, disse Patrick com calor. Concordo plenamente. A mão de Jake encontrou a dela sob a mesa, apertando suavemente. Quando Sofia olhou para ele, seus olhos brilhavam com algo perigosamente parecido com orgulho. E outra coisa que fez seu coração acelerar. Enquanto a noite chegava ao fim e os convidados começavam a se despedir, Sofia se encontrou no terraço ao lado de Patrick, observando os jardins à luz da lua. Jake ajudava a mãe com a arrumação do lado de dentro. Você lidou com tudo isso de maneira magnífica, disse Patrick em tom baixo. A Victoria precisava de um choque, e você deu exatamente o que ela merecia, com mais elegância do que ela jamais teve. Espero não ter envergonhado o Jake, disse Sofia. Sei que ela faz parte do círculo social de vocês. Victoria não faz parte de nada que importe, Patrick respondeu com firmeza. É uma peça decorativa, com um coração feio. Jake está melhor longe dela. Ele parou por um momento, analisando o perfil de Sofia sob a luz da lua. Você ama ele. Não foi uma pergunta. E o coração de Sofia quase parou. Está escrito no seu rosto toda vez que olha para ele.
continuou Patrick gentilmente. E ele ama você. Só que talvez ainda não tenha percebido. Aquele menino sempre foi analítico demais para o próprio bem. Sofia sentiu os olhos marejarem. Se ao menos Patrick soubesse a verdade, que ela era apenas uma atriz no papel, que em poucos meses sumiria da vida de Jake tão rápido quanto apareceu. Ele é um homem incrível, disse baixinho. Isso é verdade, apesar de tudo. O melhor, concordou Patrick. A avó dele e eu sempre tememos que ele acabasse com alguém que só quisesse o dinheiro ou o sobrenome dele. Mas você enxerga quem ele realmente é. E isso, minha querida, é precioso. Não deixe escapar. Antes que Sofia pudesse responder, Jake apareceu na porta do terraço, sua gravata solta, as mangas arregaçadas, o rosto suavemente iluminado. Pronta para voltar para a cidade? Perguntou. Eu sei. Foi um longo dia. Na hora de se despedir, Patrick puxou Sofia para o lado mais uma vez. Bem-vinda à família, minha querida, disse, beijando seu rosto. Tenho a sensação de que você vai ser a melhor coisa que já aconteceu ao meu neto. No carro, a caminho de Manhattan, Jake estava incomumente silencioso. Sofia observava o movimento da cidade pela janela até que não aguentou mais. Você tá bem? Eu sei que hoje foi meio complicado. Jake olhou rapidamente para ela, depois voltou os olhos à estrada. Você foi incrível essa noite. A maneira como lidou com a Victoria, o que você disse sobre classe de verdade. Nunca vi ninguém calar ela daquele jeito. Espero não ter sido dura demais. Tá brincando? Você foi perfeita. Ele fez uma pausa. Suas mãos apertaram o volante. Sofia, o que você disse sobre gentileza, sobre tornar o mundo um lugar melhor, você realmente enxerga isso na minha família? Em mim? Claro que vejo, ela respondeu com suavidade. Jake, você me deu uma chance quando ninguém mais deu. Sempre foi generoso, atencioso e nunca me fez sentir que eu não pertencia a esse mundo. Isso diz tudo sobre quem você é. Jake encostou o carro no acostamento da estrada. Respirava de forma irregular. Quando se virou para ela, seus olhos estavam intensos e cheios de algo que fazia o coração de Sofia disparar. Isso está ficando complicado, ele disse, repetindo suas palavras anteriores. Eu sei, sussurrou ela. ChatGPT Said. Eu devia estar fingindo estar apaixonado por você, mas em algum momento... Ele levantou a mão, segurando o rosto dela, o polegar, deslizando pela maçã do rosto. Em algum momento eu parei de fingir. O fôlego de Sofia falhou. Jake, ela começou. Me diga que você sente isso também, ele falou baixinho. Me diga que não sou só eu ficando louco. Sem responder com palavras, Sofia se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no começo, mas quando os braços de Jake a envolveram, puxando-a para mais perto, tornou-se algo desesperado, real, completamente avassalador. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Jake repousou a testa contra a dela. Bem, disse ele suavemente, acho que nosso noivado de mentira ficou muito mais complicado. Sofia riu, embora a risada saísse um pouco trêmula. E agora, o que fazemos? Não faço ideia, Jake admitiu. Mas sei que não quero mais voltar a fingir. Enquanto dirigiam de volta para a cidade, Sofia ficou olhando pela janela, tentando processar o que acabara de acontecer. Entre o almoço de família e a festa daquela noite, o acordo deles mudou para algo real, assustador e lindo. O único problema era que ela ainda não sabia se os sentimentos de Jake resistiriam quando ele descobrisse toda a verdade sobre quem ela realmente era e o que vinha escondendo desde o momento em que se conheceram. Na manhã seguinte, à festa de aniversário do Patrick, o céu estava cinzento e garoava, clima que combinava com o humor de Sofia. Sentada na cozinha de Jake,
tomando seu terceiro café e encarando o jornal à sua frente, ela não tinha dormido bem. Sempre que fechava os olhos, sentia os lábios de Jake nos seus. Ouvia ele dizer que tinha parado de fingir. A lembrança fazia seu estômago revirar e o peito apertar. Jake saiu cedo para uma reunião urgente da diretoria, beijando sua testa suavemente e prometendo conversar quando voltasse. Mas Sofia já suspeitava que conversar era a última coisa que qualquer um deles queria. Conversar significava encarar a realidade, e a realidade era muito mais complicada que a fantasia bonita em que viviam. Seu celular vibrou com uma mensagem da colega de apartamento, Kelly. Garota, você está sumida há 3 dias. Me diz que não foi assassinada por algum psicopata rico que conheceu online. Sofia sorriu, apesar da ansiedade, e respondeu: ainda viva, ainda sem saber o que estou fazendo da vida, mas viva. Quando você volta? O aluguel vence sexta e seu macarrão com queijo está me chamando. A mensagem era um lembrete cruel da vida que Sofia tinha deixado temporariamente para trás, o apartamento compartilhado, os jantares de ramen, a preocupação constante para pagar as contas. Ela estava tão absorta nos pensamentos que não ouviu o elevador até a voz de Jake a assustar. Você parece estar planejando o assassinato de alguém. Ele largou a maleta e afrouxou a gravata. Por favor, me diga que não é o meu. Só pensando, Sofia disse, fechando o jornal. Como foi sua reunião? Jake perguntou, servindo-se café. Brutal, mas produtiva, ele respondeu. Estamos lançando uma nova divisão de software, o que significa meses insanos, dias longos, noites mais longas, viagens constantes. Ele fez uma pausa, estudando a expressão dela. Você está bem? Parece diferente hoje. Sofia forçou um sorriso, só cansada. Ontem foi pesado. Jake sentou-se diante dela no balcão da cozinha, olhos verdes, sérios. Você se arrepende? Do beijo, quero dizer. Porque se eu entendi errado a situação... Não, Sofia respondeu rápido, sentindo o rosto esquentar. Não me arrependo, mas, Jake, precisamos conversar sobre o que isso significa, sobre o que estamos fazendo. Antes que ele pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para a identificação e franziu a testa. É minha assistente, desculpa, preciso atender. Jake Harrison atendeu. Sua expressão ficou preocupada à medida que escutava. Como assim vazou? Ele perguntou, tenso. Vazou para quem? Uma pausa. O Tribune? Quando sai a edição? Sofia sentiu o sangue gelar. O Tribune, o jornal onde Jake tinha contatos, onde ele tinha prometido ajudar Sofia a conseguir trabalhos freelancers. Cuide disso, Jake ordenou ríspido. Não importa o custo. Elimine a matéria. Ele desligou e passou a mão pelo cabelo, exausto. O que aconteceu? Sofia perguntou, embora já soubesse. Alguém vazou detalhes do nosso noivado para o New York Tribune, detalhes pessoais, como nos conhecemos, de onde você é, seu passado, toda a história. A boca de Sofia ficou seca. Que tipo de detalhes? A expressão de Jake permaneceu neutra, mas ela viu a tempestade crescendo nos olhos dele. Detalhes que só alguém muito próximo da situação poderia saber. Alguém que estava presente nas nossas conversas sobre o passado que inventamos. A implicação pairava no ar, como uma nuvem tóxica. Sofia sentiu o estômago revirar. Jake, você não pode estar pensando que fui eu. Sua voz ficou baixa, perigosa. Você é jornalista, Sofia. Estava precisando de trabalho, de dinheiro. Meu assistente me contou que estão oferecendo uma quantia generosa por uma matéria exclusiva. A verdadeira história por trás do romance secreto de Jake Harrison. Eu jamais faria isso. Será mesmo? Jake se levantou de repente, foi até a janela, visivelmente agitado. Tenta ver do meu ponto de vista. Uma mulher que mal conheço aparece com uma mentira desesperada. Eu ajudo. E de repente, cada detalhe íntimo do nosso relacionamento vira notícia de capa. É uma baita coincidência, não acha? Sofia sentiu como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu te usei? Que tudo? O jantar com sua família, o beijo.
Tudo isso foi só pesquisa para uma matéria? Eu não sei no que acreditar, ele disse, ainda de costas para ela. Já fui machucado antes. Gente que só queria meu dinheiro, minhas conexões. Eu achei que você era diferente, mas talvez eu só tenha visto o que queria ver. Olha para mim. A voz de Sofia tremeu, ferida, indignada. Olha nos meus olhos e me diz que realmente acredita que eu seria capaz disso. Jake se virou. O olhar desconfiado dele quase partiu o coração dela. As evidências são bem comprometedoras, Sofia. Que evidências? O fato de que sou uma jornalista tentando sobreviver? O fato de que pedi ajuda? Sofia se levantou, os punhos cerrados. Sabe qual é o seu problema, Jake? Você está tão acostumado a ser usado que não consegue reconhecer quando alguém realmente se importa com você. Alguém que se importa não vende minha vida particular para a imprensa. Eu não vendi nada para ninguém. A voz dela se elevou, agora tomada por dor e frustração. Mas sabe de uma coisa? Talvez você tenha razão. Talvez eu realmente não pertença ao seu mundo. Talvez eu seja só uma oportunista interesseira que não merece confiança. Sofia, não precisa dizer mais nada. Tá tudo escrito no seu rosto. Ela pegou a bolsa, os olhos marejados, mas sem deixar as lágrimas caírem ainda. Eu tô indo para casa, para minha vida de verdade, com pessoas que confiam em mim. Para onde você vai? De volta para Queens, pro meu apartamento apertado, pro meu jantar de macarrão instantâneo, de volta pro meu lugar no mundo. Ela parou diante do elevador e virou-se uma última vez. E só para constar, Jake Harrison, tudo o que eu senti por você foi real, mas pelo visto, isso não basta para alguém que vê inimigos em todo lugar. As portas do elevador se fecharam diante da expressão devastada de Jake, e foi só ali que Sofia permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. 3 horas depois, ela já estava de volta ao pequeno apartamento em Queens, jogada no sofá torto, contando toda a história absurda para as amigas Kelly e June, enquanto dividiam uma garrafa de vinho barato. Deixa eu ver se entendi, disse Kelly, repondo vinho no copo de Sofia. Você fingiu estar noiva de um bilionário, foi a festas chiques, conheceu a família dele, e aí ele te acusou de vender a história para a imprensa? Essa é a versão resumida, sim. E você tá apaixonada por ele, June completou sem hesitar. Eu nunca disse isso. Querida, você tá chorando há 2 horas seguidas, Kelly apontou. Ninguém chora assim por alguém que não ama. Sofia tomou um gole generoso de vinho. Não importa, acabou. Ele não confia em mim. E, sem confiança... Sem confiança, você não tem nada, John finalizou. Mas, Sophie, você tem certeza de que não dá para descobrir quem vazou a história? Alguém teve que contar à imprensa sobre esse noivado falso. Sofia já vinha se perguntando a mesma coisa. Muito poucas pessoas sabiam os detalhes da história dela com Jake. A família dele e a Victoria, ela disse de repente, se endireitando no sofá. Quem? A ex-namorada. Ela estava na festa ontem, fez várias perguntas sobre nosso relacionamento. Conhece gente da mídia e definitivamente não vai com a minha cara. Kelly se inclinou, interessada. E o que você vai fazer com isso? Nada, Sofia respondeu, desabando de novo contra as almofadas. Jake já tomou a decisão dele. Mesmo se eu conseguisse provar que foi a Victoria, ele devia ter confiado em mim desde o começo. Isso é a coisa mais idiota que já ouvi, June disparou sem rodeios. Você tá apaixonada por esse cara. Ele claramente também sente algo por você. E vocês dois estão deixando o orgulho atrapalhar tudo. Clássica burrice de comédia romântica. Isso não é uma comédia romântica, Jan. É a vida real. A vida real em que você viveu como uma princesa por 3 dias e se apaixonou pelo príncipe encantado. Me parece bem comédia romântica, sim. Antes que Sofia pudesse rebater, o celular tocou. O nome no visor fez seu coração saltar. Catherine Harrison. Atendo? Ela perguntou, com os olhos arregalados.
Óbvio, Kelly respondeu. Coloca no viva voz. Senhora Harrison, Sofia atendeu, hesitante. Sofia, querida, espero que não se incomode com a ligação. Jake me passou o seu número e eu só queria saber como você está. Ele me contou sobre esse horror todo envolvendo o jornal. Eu estou bem, Sofia respondeu, embora sua voz saísse fraca e tensa. Essas coisas acontecem. Não, querida, disse Catherine com firmeza. Na nossa família, essas coisas não acontecem. Conheço o Jake desde que ele nasceu e nunca o vi tão feliz quanto tem estado nos últimos dias. Seja lá o que estiver acontecendo entre vocês dois, não deixe alguma colunista de fofoca destruir tudo isso. Mrs. Harrison, agradeço sua preocupação, mas o Jake não confia em mim. Ele acha que fui eu quem vazou a história. Jake é um idiota, disse Catherine, tão direto que Sofia quase engasgou com o vinho. Ele puxou isso do lado do pai. Os homens da família Harrison são brilhantes nos negócios e desastres completos quando o assunto é coração. Kelly e Jean sorriam, trocando olhares cúmplices. Sei que você não vazou essa história, continuou Catherine. Qualquer um com olhos podia ver como você se sentia pelo Jake na noite passada, mas mais importante, acho que sei quem fez isso. O coração de Sofia disparou. Quem? Victoria Sterling. Ela me ligou esta manhã, supostamente para agradecer por ter incluído ela na festa, mas passou a conversa toda tentando pescar mais detalhes sobre o seu relacionamento. Quando eu não entreguei o que ela queria, fez alguns comentários ácidos sobre pessoas que se casam por dinheiro e como a verdade sempre vem à tona. Isso não é prova, disse Sofia, embora seu coração acelerasse. Talvez não legalmente, mas para mim é o suficiente, Sofia. Essa mulher vem tentando cravar suas garras no Jake há meses. Ela viu como ele estava feliz com você e não suportou. Agora não importa, disse Sofia, quase sussurrando. O Jake já tomou sua decisão. Ele está com medo, falou Catherine, suavemente. Já foi machucado antes e está se protegendo do jeito que sabe. Mas e se você o ama, e acho que ama, não deixe que ele te afaste sem lutar. Depois que Catherine desligou, Sofia ficou em silêncio, olhando para o celular por um longo momento. E aí? Qual o plano? Finalmente perguntou Kelly. Não há plano. Eu já disse, acabou. Que nada. Jean se levantou, andando de um lado para o outro na sala pequena. Você sabe quem vazou a história. Tem o apoio da mãe dele e está aí, se lamentando em vez de lutar pelo homem que ama. Não posso forçá-lo a confiar em mim. Não pode, mas pode provar que ele deveria confiar. Kelly agora falava animada, a voz subindo de entusiasmo. Pensa bem, Saf. Você é jornalista e investigar é o que você faz. Encontre a prova, expose a Victoria e mostre para o Jake que ele estava errado sobre você. E como eu faço isso? Sofia perguntou desanimada. Não tenho conexões na mídia, dinheiro ou influência. Você tem algo melhor, Jean interrompeu. Você tem a verdade e é inteligente o bastante para descobrir como prová-la. Sofia olhou para suas companheiras. Kelly, com seu otimismo sem limites. Jean, com sua lealdade feroz. Sentiu algo despertar dentro do peito. Talvez elas estivessem certas. Talvez ela estivesse desistindo cedo demais. Mesmo se eu conseguir provar que a Victoria vazou a história, disse devagar, o Jake ainda não confia em mim. Ele está pronto para acreditar no pior sem me dar uma chance de explicar. Então faça ele rastejar, Kelly disse, sorrindo. Mas não deixe que o orgulho custe o amor da sua vida. Na manhã seguinte, Sofia se viu sentada numa cafeteria em Midtown, frente a frente com Maria Santos, uma repórter que conhecera durante seu breve tempo num jornal local 2 anos atrás. Maria agora trabalhava para a Tribune, e Sofia esperava que pudesse ter informações sobre como a história dos Harrisons chegou até eles. Lembro de você, disse Maria, mexendo o açúcar no latte. Você escreveu aquela matéria sobre o jardim comunitário no Bronx. Trabalho lindo. Obrigada, Sofia respondeu. Maria, preciso de um favor. Tem uma matéria prestes a sair no seu jornal sobre o noivado do Jake Harrison.
preciso saber quem a entregou para vocês. Maria ergueu uma sobrancelha. Informação confidencial, Sofia. Por que quer saber? Sofia respirou fundo. Porque eu sou a noiva em questão e estão me acusando de vender a história. Preciso provar minha inocência. Você está noiva do Jake Harrison? Os olhos de Maria se arregalaram. O bilionário da tecnologia? É complicado, Sofia respondeu. Mas juro que não vazei essa história. Foi alguém que quer machucar a gente. Só preciso saber quem entrou em contato com seu jornal. Maria ficou em silêncio por um longo instante, estudando o rosto de Sofia. Sabe que eu posso ser demitida por isso, né? Eu sei, e não pediria se não estivesse desesperada. O que eu ganho com isso? Uma história melhor, Sofia disse. Sobre espionagem corporativa, ciúmes e vingança. Muito mais interessante que um simples anúncio de noivado. Maria sorriu. Agora sim você está falando minha língua. Ela tirou o celular e começou a navegar pelas mensagens. A história chegou até nós por uma dica anônima, mas a informação era detalhada demais, precisa demais para vir de uma fonte aleatória. Alguém com conhecimento interno forneceu não só os fatos básicos, mas detalhes pessoais que só poderiam vir de quem estava lá. Que tipo de detalhes pessoais? A livraria, onde vocês supostamente se conheceram, o livro exato, até citações de membros da família sobre o quanto o Jake parecia feliz. Ou você forneceu essas informações, ou alguém que estava presente para conversas muito íntimas. A mente de Sofia disparou. Victoria esteve na festa quando eles contaram a história para a família. Ouviu cada detalhe. Maria, tem como rastrear de onde veio a dica? Um e-mail? Um número de telefone? O contato inicial foi feito através da nossa linha de denúncias anônimas, mas... Maria hesitou. Houve um e-mail de acompanhamento com mais detalhes. Vou ver se consigo rastrear de onde veio, sem me meter em encrenca. Enquanto Maria fazia algumas ligações, Sofia permaneceu sentada no café, tentando decidir seu próximo passo. Mesmo que conseguisse provar que Victoria estava por trás do vazamento, Jake acreditaria nela? Ou pensaria que ela estava apenas tentando fugir da culpa? Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pare de cavar ou vai se arrepender. Sofia encarou a tela, o coração disparado. Alguém estava observando. Alguém sabia exatamente o que ela estava fazendo. O que só podia significar uma coisa. Ela estava no caminho certo. Desenvolvimento interessante, disse Maria ao voltar para a mesa. O e-mail veio de uma conta falsa, mas meu técnico conseguiu rastrear o IP. Partiu de um computador da Sterling Communications. Sterling Communications, a empresa de relações públicas da família de Victoria Sterling. Parece que alguém lá queria garantir que a sua história ganhasse o máximo de atenção possível. Sofia sentiu uma mistura ardente de alívio e raiva. Victoria não apenas havia vazado a história. Ela havia manipulado tudo para causar o maior estrago possível. Maria, preciso que você segure a publicação da matéria por 24 horas. Por quê? Porque vou te entregar algo muito melhor para escrever. Quando Sofia chegou de volta a Manhattan, já tinha um plano, arriscado, provavelmente estúpido, e que poderia explodir espetacularmente na cara dela. Mas ela estava cansada de ser a vítima no jogo distorcido de Victoria. Ela começou por Patrick Harrison. O avô de Jake ficou encantado com a ligação, embora sua voz carregasse um traço de preocupação quando ela explicou o motivo. Aquela mulher é veneno, ele disse direto. Nunca entendi o que Jake viu nela, mas minha querida, tem certeza que quer se envolver nesse tipo de drama? Às vezes, o melhor caminho é o mais elevado. O caminho elevado não me levou muito longe, Patrick. Às vezes, é preciso combater fogo com fogo. Patrick riu baixinho. Nesse caso, você vai precisar de olhos atentos. Conheço algumas pessoas que me devem favores. Em seguida, Sofia ligou para Emma, irmã de Jake. Já estava esperando você me procurar, Emma disse sem rodeios. Jake está impossível desde ontem. Grosserias com todo mundo trancado no escritório, recusando ligações. Você realmente mexeu com ele. Emma, preciso da sua ajuda, mas antes preciso saber,
Você acredita que fui eu quem vazou a história? Você está brincando? Você mal conseguiu sobreviver ao almoço com a família sem ficar vermelha. Não tem jeito de você ser calculista o suficiente para montar toda uma armação midiática. Emma fez uma pausa. Mas eu sei quem seria. Victoria. Bingo. O que você precisa que eu faça? Naquela noite, Sofia havia reunido o que só podia ser descrito como uma coalizão de membros da família Harrison e aliados, todos unidos por um objetivo em comum: expor Victoria Sterling. O plano era simples, mas eficaz. Eles dariam a Victoria exatamente o que ela queria: acesso a Jake. E então revelariam quem ela realmente era. A armadilha estava montada para a noite seguinte, durante um gala beneficente que Victoria, com certeza, não perderia. Jake estaria lá representando a Harrison Industries. E Victoria, previsivelmente, tentaria se posicionar como a amiga solidária, ajudando-o a superar a decepção amorosa. O que ela não sabia era que toda a família Harrison estaria observando, gravando, esperando que ela cometesse o erro de mostrar sua verdadeira face. Você tem certeza disso? Catherine perguntou durante a última ligação de planejamento. Se isso der errado, então vou estar exatamente onde estou agora, respondeu Sofia. Mas se funcionar, talvez Jake finalmente enxergue quem Victoria é de verdade. E quanto a vocês dois, mesmo que a gente consiga desmascarar a Victoria, isso não resolve os problemas de confiança entre você e o Jake. Sofia ficou em silêncio por um instante. Um problema de cada vez, Catherine. Primeiro, limpo meu nome. Depois, descubro se o que eu e Jake tínhamos era forte o suficiente para sobreviver às dúvidas dele. Ao desligar, Sofia olhou ao redor de seu pequeno apartamento. Na noite seguinte, ou ela reconquistaria o homem que amava, ou o perderia para sempre, mas, de qualquer forma, sairia lutando. Porque algumas batalhas valem o risco, mesmo quando o risco é o próprio coração. A noite seguinte chegou envolta numa garoa fria, como se até o clima refletisse a tensão no ar. Sofia ficou parada em frente ao armário, encarando os poucos trajes mais elegantes que possuía e sabendo que nenhum deles seria suficiente para o tipo de evento luxuoso onde seu plano se desenrolaria. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ela abriu. Um entregador segurava várias capas de roupas e um grande arranjo de flores. Sofia Blake? Sou eu. Entrega de Catherine Harrison. O coração de Sofia deu um salto ao trazer os pacotes para dentro. Um bilhete estava preso às flores. Toda guerreira precisa de uma armadura. Escolha o vestido que te faça sentir mais poderosa. Estamos todas torcendo por você. Catherine. Dentro das capas, 3 vestidos deslumbrantes, um mais lindo que o outro. Sofia escolheu um modelo verde esmeralda profundo que destacava seus olhos e a fazia sentir que podia enfrentar o mundo. Ou pelo menos, uma ex-namorada vingativa. Enquanto se arrumava, seu celular tocou. O nome de Jake apareceu no visor. Suas mãos tremeram, mas ela atendeu. Sofia. A voz dele soava áspera, cansada. ChatGPT Said. Tenho pensado no que você disse sobre confiança, Jake. Patrick me avisou que você estará no baile hoje à noite. Precisamos conversar. Vamos conversar, sim. Sofia respondeu baixinho. Depois de hoje à noite, tudo ficará claro. O que isso quer dizer? Você vai ver. Ela desligou antes que ele pudesse responder, o coração pulsando forte. Em poucas horas, ela provaria sua inocência, ou destruiria qualquer chance que ainda tinha com Jake, mas estava cansada de fugir, de se esconder, de deixar que outros controlassem sua história. Hoje à noite, ela tomaria de volta sua narrativa. E quem sabe, sua vida. O Museu Metropolitano de Arte havia se transformado em um reino cintilante para o tradicional baile beneficente do hospital infantil. Lustres de cristal lançavam prismas coloridos sobre os pisos de mármore, onde a elite de Nova York se misturava em vestidos de grife e smokings que valiam mais que carros de muita gente. A ironia não escapava a Sofia. Ela estava prestes a encenar a confrontação mais importante da sua vida num lugar dedicado a preservar o que há de mais belo.
Ela ficou na entrada, respirando fundo, alisando o vestido de seda esmeralda de Catherine. A roupa parecia feita sob medida, e ela nunca se sentira tão elegante, ou tão aterrorizada. O coração batia forte contra as costelas enquanto buscava rostos familiares na multidão. Você está absolutamente deslumbrante, disse uma voz calorosa atrás dela. Virou-se e encontrou Patrick Harrison, impecável em seu smoking, oferecendo o braço com uma galanteria de avô. Patrick, não sabia que você estaria aqui esta noite. Não perderia por nada, minha querida. Catherine me contou sobre a festa. Os olhos dele brilharam com malícia, lembrando muito o neto. Está pronta para isso? Tão pronta quanto alguém pode estar para orquestrar sua própria redenção pública. Sofia aceitou o braço dele, agradecida. Todos estão em posição? Emma está circulando com o marido, reunindo testemunhas. Thomas e Catherine estão perto do leilão silencioso. Marcos veio de Londres especialmente para isso. Ele gosta muito de você, sabia? E Maria, do Tribune, está aqui com seu fotógrafo, embora estejam discretos. Sofia respirou fundo, tentando controlar os nervos. E Jake? O olhar de Patrick suavizou. Ele está aqui. Está cuidando do mesmo uísque há 1 hora, parecendo que roubaram seu brinquedo favorito. O garoto está miserável. Sofia, aconteça o que acontecer hoje à noite, acho que você deve saber disso. Antes que pudesse responder, ela avistou seu alvo do outro lado da sala. Victoria Sterling. Perto da fonte de champanhe, resplandecente num vestido branco que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Sofia, cercada por um pequeno círculo de admiradores, dominava a cena como a princesa da alta sociedade que sempre fora. É hora do show, Sofia murmurou. Lembre-se, minha querida. Patrick apertou suavemente seu braço. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar que as pessoas revelem quem realmente são. Sofia atravessou a multidão, o pulso acelerado a cada passo. Ensaiara aquele momento 1 dúzia de vezes na cabeça, mas agora que acontecia, a boca estava seca e as palmas suavam, apesar do ar-condicionado do museu. Victoria a viu chegando de longe e seu sorriso perfeito vacilou por um instante antes de se recompor. Ah, Sophia Blake, disse alto o suficiente para que as conversas próximas parassem. Que surpresa inesperada! Achei que estaria ocupada demais com seu escândalo no jornal para comparecer a eventos sociais. As palavras foram ditas com o sorriso característico de Victoria, mas carregavam um veneno que todos podiam ouvir. Sofia sentiu a pontada familiar da humilhação, mas desta vez estava preparada. Victoria, que prazer revê-la, respondeu com calma perfeita. Na verdade, queria conversar. Estou muito curiosa para saber como certos detalhes privados do meu relacionamento com Jake foram parar na imprensa. A risada de Victoria foi cristalina e fria. Minha querida, você não está sugerindo que alguém aqui baixaria ao nível de vender fofocas para tabloides, está? Isso é mais o seu mundo do que o nosso, não é? O círculo de espectadores crescia, atraído pela tensão inconfundível entre as duas mulheres. Sofia viu Emma Harrison se posicionar discretamente perto, com o celular gravando. Você está absolutamente certa, disse Sofia, tirando o celular do bolso. Vender fofocas para tabloides seria terrível. Quase tão terrível quanto, digamos, usar as conexões de relações públicas da sua família para plantar histórias falsas sobre pessoas que você não gosta. O sorriso de Victoria ficou tenso. Não faço ideia do que está falando. Sério? Sofia disse com um tom agradável. Porque eu tenho alguns e-mails interessantes aqui da Sterling Communications. Quer que eu os leia para todos ou prefere explicar como conseguiu detalhes tão precisos sobre as conversas privadas entre Jake e eu? A cor desapareceu do rosto de Victoria, mas ela manteve a compostura. Isso pode ser forjado. Hoje em dia qualquer um pode falsificar um e-mail. Verdade, concordou Sofia, tranquila, mas é mais difícil falsificar endereços de IP e registros de servidores. Maria Santos, do Tribune, está aqui esta noite.
Foi ela quem rastreou o vazamento até a empresa da sua família. Quer que eu a chame para explicar as descobertas? A multidão ao redor deles aumentava, e Sofia via celulares discretamente levantados para registrar o confronto. Ao longe, ela percebeu Jake abrindo caminho na multidão, o rosto uma máscara de choque e compreensão que começava a nascer. A máscara cuidadosamente construída por Victoria começava a rachar. Você está fazendo uma cena, Sofia. Este não é o momento nem o lugar para suas acusações mesquinhas. Você está certa, este não é o lugar para acusações mesquinhas, Sofia respondeu, sua voz ecoando clara pelos pisos de mármore. Este é o lugar da verdade. Então, deixe-me compartilhar uma verdade com todos aqui. Ela se virou para encarar a multidão crescente, sua voz firme e clara, apesar do coração acelerado. 3 dias atrás, fui humilhada publicamente durante um almoço da empresa por alguém que achava que meu passado me tornava um alvo fácil. Num momento de desespero, contei uma mentira que se tornou algo maior do que eu jamais imaginei. Fingi estar noiva de Jake Harrison. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Jake ficou imóvel, parado a cerca de 5 metros, os olhos fixos no rosto de Sofia. O que começou como uma mentira se tornou algo real e lindo, Sofia continuou. Eu me apaixonei por um homem que viu além do meu passado humilde, viu quem eu realmente sou. A família dele me recebeu de braços abertos e pela primeira vez em anos eu me senti pertencente a algum lugar. Victoria tentou interromper. Isso é ridículo! Mas alguém não suportava ver aquela felicidade. Alguém que se sentia dona do afeto do Jake, alguém que não podia suportar vê-lo com outra pessoa. Então essa pessoa decidiu destruir o que tínhamos, vendendo nossa história privada para a imprensa, fazendo parecer que eu fui quem traiu a confiança dele. Sofia se virou para Victoria, que agora tremia visivelmente entre a raiva e o medo. O único problema com o seu plano, Victoria, é que você ficou gananciosa. Não vazou apenas os fatos básicos, você incluiu detalhes que só alguém presente em conversas muito específicas da família poderia saber. Detalhes que levaram os investigadores direto até você. Chega! Victoria explodiu, perdendo completamente a compostura. Você não pertence a este mundo, Sofia. Nunca pertenceu. Jake Harrison foi feito para estar com alguém da própria classe dele. Alguém que entende suas responsabilidades e obrigações sociais, não com uma ninguém lá de Queens que trabalha como recepcionista. A pureza da arrogância e o veneno na voz de Victoria provocaram um murmúrio chocado entre a multidão. Mas Sofia apenas sorriu tristemente. Sabe qual é a parte engraçada, Victoria? Você tem razão. Eu não pertenço a esse mundo de bailes beneficentes, vestidos de grife e gente que acha que sua conta bancária determina seu valor como ser humano. Mas o Jake pertence. E ele está escolhendo estar com pessoas que valorizam a bondade acima do status, a autenticidade acima da aparência. Ela gesticulou em direção à sala, onde a família Harrison e seus amigos estavam espalhados pela multidão. Olhem para vocês. Patrick, Catherine, Thomas, Emma, Marcos. Eles me aceitaram, não pelo que eu poderia fazer por eles, mas por quem eu sou. Eles enxergaram além da superfície para o que realmente importa. Esse é o tipo de família que o Jake tem. E esse é o tipo de pessoa que ele é. O rosto de Victoria estava vermelho de raiva e humilhação. Você acha que ganhou algo? Mesmo que as pessoas acreditem na sua historinha, você realmente acha que o Jake vai te aceitar de volta? Ele já mostrou quem é de verdade quando te acusou de traí-lo. Ele não confia em você, Sofia. Nunca vai confiar. As palavras atingiram em cheio, e Sofia sentiu sua confiança vacilar, porque Victoria estava certa em uma coisa. Mesmo que ela limpasse seu nome, isso não resolveria o problema fundamental entre ela e Jake. Ela está certa, uma voz grave falou por trás dela. Sofia se virou para ver Jake dando um passo à frente, o rosto sério, difícil de decifrar. Seu coração afundou, esperando que ele confirmasse o que Victoria havia dito. Eu não confiava em você, continuou Jake, olhos fixos em Sofia.
Quando essa história veio à tona, meu primeiro instinto foi me proteger, assumir o pior. Já fui queimado por pessoas que queriam me usar e deixei esse medo nublar meu julgamento. O sorriso de Victoria era triunfante. Finalmente um pouco de honestidade. Ainda não terminei, Jake disse com firmeza, sem tirar os olhos de Sofia. Eu não confiava em você, e esse foi meu erro. Porque, em 3 dias, você me mostrou mais autenticidade, mais carinho genuíno, mais conexão real do que eu experimentei em anos de relacionamentos dentro do meu círculo social. Ele deu um passo mais perto e Sofia viu emoções nadando em seus olhos verdes. Você lidou com a festa do meu avô com graça e humor. Enfrentou pessoas que tentaram te diminuir. Encantou minha família sem tentar impressioná-los. E quando a Victoria te atacou, você se defendeu com dignidade e classe. Jake se virou para encarar a multidão, sua voz clara pelo salão de mármore. Mas mais importante, quando eu te acusei de me trair, você não implorou, não suplicou, nem tentou me convencer de que eu estava errado. Você saiu de cabeça erguida porque sabia o seu valor, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Ele voltou a olhar para Sofia e ela viu refletidos ali suas próprias esperanças e medos. Passei os últimos 2 dias sendo miserável e com raiva, não porque... Eu achei que você tinha me traído, mas então percebi que tinha jogado fora a melhor coisa que já me aconteceu. Eu estava tão assustado com a ideia de ser usado que não consegui reconhecer o amor verdadeiro quando ele estava bem na minha frente. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Sofia. Jake, eu sei que não mereço, ele disse com a voz baixa, pegando suavemente as mãos dela. Mas se você estiver disposta a me dar outra chance, eu prometo passar o resto da minha vida provando que sou digno da sua confiança. Ao redor deles, o silêncio era total. Todos prendiam a respiração, atentos a cada palavra daquela declaração inesperada. Sofia viu Catherine enxugando os olhos com um lenço, Patrick sorrindo orgulhoso e Emma fazendo um sinal positivo e encorajador. Tem algo que preciso te contar antes, disse Sofia, a voz trêmula, sobre o motivo real de eu estar trabalhando como recepcionista na sua empresa. Jake franziu o senho. Como assim? Ela respirou fundo. Aquele era o último segredo entre eles, e se quisessem ter um relacionamento de verdade, ele precisava saber de tudo. Eu não era uma recepcionista qualquer. Fui designada especificamente para a Harrison Industries por uma agência de temporários. Eu estava tentando ser contratada como jornalista há meses, mas o mercado estava muito competitivo e eu precisava pagar as contas. A agência disse que havia uma vaga longa numa empresa de tecnologia e eu aceitei sem fazer muitas perguntas. Ela viu a confusão nos olhos de Jake e se apressou em explicar. Eu não sabia que era a sua empresa até o primeiro dia, e eu não aceitei aquele emprego para me aproximar de você ou para escrever alguma matéria. Eu aceitei porque precisava do dinheiro e do plano de saúde. Eu só estava tentando sobreviver. Jake ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo. Então, para a surpresa dela, ele começou a rir. Então você está me dizendo que nosso relacionamento inteiro começou porque você precisava de um plano de saúde? E por que a Melissa estava sendo horrível comigo no almoço? E por que a Melissa estava sendo horrível com você no almoço? Completou Sofia com um sorriso nervoso. Sofia Blake, você é absolutamente extraordinária. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, Jake levou a mão ao bolso do paletó. O coração dela parou por um instante quando ele puxou uma pequena caixa de veludo. O que você está fazendo? Sussurrou ela. Algo que eu deveria ter feito dias atrás, disse Jake, ajoelhando-se ali mesmo, no chão de mármore do Metropolitan Museum of Art, diante de 300 das pessoas mais influentes de Nova York. A plateia arfou em uníssono, e Sofia ouviu vários celulares sendo sacados para registrar aquele momento. Sofia Blake, disse Jake, a voz firme e clara, você entrou na minha vida com uma mentira absurda e a transformou na verdade mais bonita que eu já conheci. Você me mostrou o que é amor de verdade, o que significa uma parceria genuína.
e como é ser escolhido por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. Ele abriu a caixinha, revelando um deslumbrante anel com diamante e lapidação esmeralda, cercado por pequenas pedras que brilhavam sob a luz dos lustres. Eu sei que nossa história começou com uma farsa, mas quero que o resto dela seja real. Você quer se casar comigo? De verdade dessa vez? Sofia olhou para ele, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Ao redor deles, a multidão prendia a respiração, esperando a resposta. Sim, ela sussurrou. Depois, mais alto. Sim, claro que sim. Jake colocou o anel em seu dedo com as mãos tremendo levemente. Em seguida, levantou-se e a puxou para um beijo apaixonado, testemunhado pela elite social de Manhattan e eternizado por dezenas de celulares. Quando finalmente se separaram, a multidão explodiu em aplausos. Catherine chorava abertamente agora. Patrick enxugava os olhos com o lenço do bolso e até a sempre controlada Emma sorria de orelha a orelha. Bem, disse uma voz familiar atrás deles. Isso sim foi uma reviravolta e tanto. Eles se viraram e viram Maria Santos se aproximando com seu fotógrafo, ambos sorrindo como quem acaba de ganhar na loteria. Maria, disse Sofia, lembrando-se de que ainda havia consequências reais para tudo o que aconteceu naquela noite. Sobre a matéria original. Considera ela cancelada, disse Maria firme. Essa aqui é uma história muito melhor. Jornalista local resolve seu próprio mistério, expõe plano de vingança da alta sociedade e fica noiva de um bilionário no baile do museu. Meu editor vai amar isso. Ela então se voltou para Victoria, que permanecia paralisada de choque desde a proposta de Jake. Senhorita Sterling, gostaria de comentar as acusações de que você divulgou informações falsas para arruinar a reputação da senhorita Blake? Victoria olhou em volta, finalmente percebendo que estava cercada por testemunhas que ouviram cada palavra venenosa que ela dissera. Sem dar uma resposta, virou-se e correu para a saída, o vestido branco esvoaçando atrás dela como uma bandeira de rendição. Acho que não vamos ouvir mais dela, comentou Patrick com satisfação, aparecendo ao lado deles com Catherine e Thomas. Espero que não mesmo, disse Catherine, abraçando Sofia com carinho. Bem-vinda à família, minha querida, de verdade dessa vez. Conforme a noite foi chegando ao fim e as pessoas começaram a se dispersar, Sofia se viu sentada nos degraus do museu ao lado de Jake, os dois ainda tomados pela euforia, alegria e adrenalina de terem passado por tudo aquilo juntos, e de forma tão pública. Eu não acredito que a gente acabou de fazer isso, disse Sofia, olhando para o anel em seu dedo. Foi lindo, mas mais do que isso, foi real. Eu não consigo acreditar que demorei tanto para fazer isso, Jake respondeu, puxando-a para perto. Sofia, desculpa por não ter confiado em você. Desculpa por ter deixado meus medos do passado prejudicarem nosso futuro. Nós dois cometemos erros, disse Sofia suavemente. Eu devia ter te contado como realmente acabei na sua empresa. Devia ter confiado em você com toda a verdade desde o começo. Vou fazer melhor da próxima vez, Jake disse, beijando sua testa. Sem mais segredos, sem mais fingimentos, só nós sendo verdadeiros um com o outro. Só nós. Sofia concordou e sorriu. Embora eu tenha que admitir, nosso namoro de mentira foi bem espetacular enquanto durou. Espera só até você ver do que nosso namoro de verdade é capaz. 6 meses depois, Sofia estava no mesmo corredor da mesma livraria onde eles supostamente se conheceram, vestida com um vestido branco simples e segurando um buquê com as mesmas flores do jardim do avô dele. O casamento foi pequeno, íntimo, só com a família e amigos próximos, exatamente como ambos queriam. Patrick Harrison acompanhava até o altar, na ausência do pai dela, com os olhos brilhando de lágrimas que ainda não caíam. Seus pais estariam tão orgulhosos, minha querida, sussurrou ao colocar a mão dela na de Jake. Você está pronta para isso? Jake perguntou baixinho, enquanto ficavam juntos entre as pilhas de livros que supostamente os uniram.
Eu já estava pronta desde o momento em que você decidiu embarcar na minha mentira ridícula, Sofia respondeu. Melhor decisão que já tomei, disse Jake, beijando-a como esposa pela primeira vez. Mais tarde, na recepção, no jardim de Patrick, Sofia se pegou pensando na jornada que os trouxe até ali. Tudo começou com uma mentira desesperada que cresceu para algo real e lindo, foi testada pela dúvida e interferências externas, e sobreviveu porque escolheram a verdade ao invés do medo, o amor ao invés do orgulho. Em que você está pensando, Sra. Harrison? Jake apareceu ao seu lado com 2 taças de champanhe, só refletindo sobre como chegamos até aqui, disse ela, aceitando a taça com gratidão. De um noivado falso a um casamento real em 6 meses, foi uma viagem e tanto. O melhor ainda está por vir, disse Jake, brindando com ela. Ali, no jardim, onde a história de amor deles fora testada e provada verdadeira, cercados pela família que a recebeu de braços abertos e pelos amigos que estiveram ao lado deles em tudo, Sofia sabia que ele estava certo. Algumas histórias de amor começam com a verdade e crescem para algo mais profundo. Outras começam com mentiras e lutam para encontrar o caminho da autenticidade, mas as mais raras e lindas começam com uma mentira tão ousada e desesperada que volta ao ponto inicial e se torna a coisa mais verdadeira que 2 pessoas já compartilharam. A história de Sofia e Jake começou no momento mais desesperado dela e na coragem dele de apostar em uma estranha. Sobreviveu à dúvida, ao ciúme, ao julgamento público e à revelação de verdades incômodas e saiu mais forte do que qualquer um dos 2 ousava esperar. Enquanto a noite avançava e os convidados dançavam sob as luzes penduradas no jardim de Patrick, Sofia e Jake escaparam para o mesmo banco onde tinham sentado durante a festa de aniversário do avô dele, quando ainda fingiam que seus sentimentos não eram reais. Você já se arrependeu de tudo isso? Sofia perguntou, aconchegada ao lado dele, enquanto observavam a festa continuar sem eles. Da forma como começamos, todo o drama, o espetáculo público? Nunca, Jake respondeu sem hesitar. Se tivéssemos nos conhecido num evento de caridade ou por amigos em comum, talvez eu nunca tivesse visto além do seu nervosismo para enxergar quem você realmente é. Eu poderia ter sido educado, interessado, mas no fim teria seguido para alguém mais adequado. Ele apertou os braços em volta dela, beijando o topo da cabeça dela. Mas por que começamos com essa mentira louca? Eu pude ver sua coragem, seu raciocínio rápido, sua disposição para arriscar tudo pelo que acredita. ChatGPT Said, eu vi você proteger minha família, enfrentar a Victoria, lutar por nós, quando eu mesma estava com medo demais para lutar por mim. Foi aí que me apaixonei por todos vocês, não só pelas partes que se encaixavam confortavelmente no meu mundo. Eu te amo, Jake Harrison, disse Sofia, virando-se nos braços dele para encará-lo, por ter apostado numa estranha, por ter enxergado além dos meus erros, por ter transformado algo falso em algo real. Eu também te amo, Sofia Harrison, respondeu Jake, e aquele nome parecia perfeito em seus lábios, por ter sido corajosa o bastante para mentir para mim, honesta o suficiente para me contar a verdade e teimosa o bastante para me provar errado sobre tudo o que eu achava que sabia sobre o amor. Eles se beijaram, rodeados pelo perfume de rosas e pelas risadas suaves que vinham da festa de casamento. 2 corações que haviam descoberto que, às vezes, as verdades mais bonitas nascem das mentiras mais desesperadas. A história deles começou com um comando ousado. Olhe para mim, você vai ser minha esposa. Passou por dúvidas, foi lapidada pela verdade e selada por escolhas. E agora era real. O fim. E você? O que achou da história deles? Conta pra gente aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E clique na tela final para ver mais histórias emocionantes como essa.